Graça e paz. Aleluias. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus. Aleluias. Nós devemos estar felizes com o Senhor, independente do momento e das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Lucas 6, do versículo 6 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Isso era Jesus. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Você pode inclinar sua cabeça? Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos. Nós reconhecemos a tua soberania e o teu poder, Pai. E queremos te pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, por meio da sua palavra. Fale nesta noite com cada um de nós aqui, nos consolando, nos exortando, nos edificando, mas que o teu Espírito Santo fale a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluias. O que é necessário para Jesus manifestar a sua glória? O que é necessário para Jesus operar maravilhas na nossa vida? O que é necessário para Jesus fazer algo extraordinário, algo que nós podemos achar que é impossível, algo que nós podemos achar que nada e ninguém pode realizar? O que é necessário, irmãos, para Jesus realizar isso na sua vida e na minha vida? Eu encontrei algumas respostas acerca disso nesse texto. Jesus foi à sinagoga. E ele entrou nesta sinagoga. Jesus entrou nessa sinagoga e o texto faz referência específica a alguém da plateia que foi naquele dia, naquele sábado, ouvir a palavra. E aquele alguém, a Bíblia não diz o nome, mas a Bíblia diz que ele tinha a mão mirrada, tinha um problema sério na mão, tinha uma aleijo. E esse homem estava no meio daquela plateia, e o texto visa só ele, dá ênfase à situação que ele se encontrava.
E naquele dia Jesus ia ministrar. Irmãos, e a primeira importância que eu observo aqui é a importância de congregar. É a importância de se dispor para ouvir a palavra de Deus. Aquele homem, naquela manhã, naquele dia, ele se dispôs a sair da sua casa, a sair do seu aconchego, e ia à sinagoga. Ouvia a palavra de Deus. Ele nem sabia que quem ia ministrar era Jesus. Mas ele se dispôs. Irmãos, como é importante nós congregarmos. Como é importante nós participarmos de uma reunião como essa. Uma reunião como essa pode acontecer qualquer coisa. Deus pode operar qualquer coisa num ambiente como esse. Nesse ambiente aqui, Jesus já sarou muitas pessoas. Jesus já curou câncer. Jesus já curou gente dos olhos aqui. Jesus já curou gente dos ouvidos. Jesus já curou gente que usava remédio da taxa preta e não usa mais. Jesus já me curou de várias coisas aqui nesse ambiente. Porque o ambiente em que Jesus está é um ambiente propício a acontecer as suas maravilhas. Como é importante congregar. Naquele dia, aquele homem tomou uma decisão tremenda, que foi de ir à sinagoga, ouvir a palavra de Deus. Ele foi muito feliz. E ele foi tão feliz, ele nem imaginava, mas naquele dia, Jesus era quem ia ministrar, irmãos. Que maravilha! Como é importante nós congregarmos. Como é importante nós cultuarmos de forma coletiva. Porque na coletividade existe uma unção coletiva, irmãos. Essa unção, ela é diferenciada. Essa unção, ela não se manifesta no nosso devocional. Essa unção, ela não se manifesta num culto ou numa célula. É diferente. A unção da congregação é diferente de qualquer outra reunião. É diferente quando muitos agora estão ligados só em assistir cultos online. Não tem a mesma unção que tem na presença aqui, não tem. Você não encontra isso. Como é importante nós congregarmos. Há umas 3 vigílias atrás, o Alfredo teve um problema em casa, e chegou aqui e disse que ia embora, ficou chateado, não vou nem ficar na vigília. E conversando comigo na frente, ficou na vigília. A pastora Noêmia ministrou e ele foi curado de um problema que ele tinha. Se ele não tivesse ficado, ele estava com problema até hoje. Quantos entendem isso? É importante congregar. É importante. Você não imagina o que está acontecendo a seu favor durante esse momento. Olha, a Bíblia diz, e eu creio, porque eu creio no que a Bíblia diz. Ela diz que o Senhor, Ele trabalha pelos seus. Quantos são de Deus aqui? Diga glória a Deus. O Senhor trabalha pelos seus, enquanto eles dormem. Agora, se o Senhor trabalha pela minha vida, pela sua vida, enquanto dormimos, imagina quando nós estamos reunidos num lugar como esse, para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. Meu irmão, você não imagina o que Deus pode estar fazendo a teu favor, através de uma reunião, dessa unção coletiva que pertence à igreja do Senhor. Amém? Então esse homem, ele foi feliz, porque ele foi à congregação, ele foi à sinagoga, e naquele dia Jesus é quem ia ministrar. E quando Jesus ministrou ali, irmãos, parece que algo conectou com aquele homem. Parece que Jesus foi naquele lugar só ministrar àquele homem. Na realidade, Jesus ministrou a todos. Mas o texto faz uma ênfase a ele, irmãos. E você, com certeza, já teve uma experiência como essa. Quando o pregador está ministrando,
a palavra e parece que aquela palavra é só para você. Parece que Deus está ministrando a tua vida diretamente. Parece que as palavras estão revelando a tua situação, a tua necessidade. Você tem certeza de que Deus está falando com você. Era essa situação que esse homem se encontrava naquela sinagoga. Jesus estava ministrando, mas algo estava conectando com aquela vida, conectando com aquele homem. E é interessante, irmãos, que essa conexão que gerou essa operação de milagres naquele sábado na sinagoga, é interessante porque havia um público ali como há um público aqui hoje. Era menor o público que estava ali com Jesus, que a sinagoga é bem menor do que esse local aqui. Era menos pessoas estavam ali. E aquelas pessoas que estavam ali, como todos os outros grupos que se reuniam ao redor de Jesus, como as multidões que se reuniam ao redor de Jesus para ouvi-lo, ali tinha um grupo que realmente queria ouvir o que Jesus estava falando e queria aprender, queria receber. E Jesus estava ensinando, amém? Tinha um outro grupo, irmãos, que queria criticar Jesus, como nós lemos aqui. Um grupo que queria ver se ele ia curar no sábado. Não estava preocupado se alguém ia receber o benefício de uma cura. Não estavam preocupados se Deus ia ministrar, se Deus ia falar naquela manhã. Estavam preocupados com a sua religiosidade e de pegar Jesus em uma falha. Pessoas que não tinham compromisso nenhum com Jesus, mas somente com a religiosidade. Presta atenção, Deus não te chamou para ser um religioso. Deus te chamou para você ser seu filho nessa terra. Deus te chamou para você refletir o caráter dele nessa terra. Deus te chamou para refletir a glória dele nessa terra. Irmão, Jesus ministrou naquela sinagoga o que é necessário para que Jesus manifeste a sua glória. Quando Jesus ministra, quando ele se conecta com aquele homem, e eu quero que você veja naquele homem eu e você. Jesus se conecta com aquele homem, Jesus está conectando contigo hoje à noite. Jesus se conecta com aquele homem, Jesus está conectando com você nessa noite. E Jesus diz algo para aquele homem. Jesus diz assim: levanta-te. Diga levanta-te. Jesus diz levanta-te. E aquele homem levantou. Obedeceu a palavra de Jesus. E eu creio que nesta noite o Espírito de Deus que fala às igrejas, que Ele está falando nessa noite ao meu coração e ao seu coração, e está bradando essa palavra: levanta-te. O que significa levantar-se? Na Bíblia, se levantar significa sair de um estado de acomodação, de um estado de inatividade, de um estado de ou que esteja deitado, ou que esteja sentado, ou que não esteja em operação. Significa estar em um estado inoperante. Quando Jesus diz levanta-te, e hoje Deus fala à igreja, levante-se. Deus está falando, saia do seu estado de acomodação e se prepare para você ser um instrumento, se prepare para você receber, se prepare para você receber a manifestação da minha glória, e através dessa glória, você ativar a glória de Deus nessa terra. A palavra do Senhor diz que a terra está cheia da glória de Deus, e você se pergunta, mas aonde está a glória de Deus? Lá na minha casa está a glória de Deus? Está. Lá no prostíbulo está a glória de Deus? E está, irmãos. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Ah, irmãos, num lugar que aparentemente não tem Deus, tem a glória de Deus.
está cheio da glória de Deus, a terra está cheia da glória de Deus. Agora preste atenção, essa glória, ela precisa ser ativada, e Deus só ativa essa glória com a vida daqueles que servem a Ele. Essa glória é ativada através de você, aonde você está. Ela é ativada através da sua vida. Por isso, Deus nos fala nesta noite, se levante desse estado de acomodação, se levante dessa preguiça espiritual. A pandemia já passou, se levante, porque Deus tem coisas grandes para fazer, e Deus só opera na terra através do homem. Deus quer usar a sua vida, querido. Se levante dessa situação que você se encontra. Para quantas pessoas você já falou de Jesus este ano? Quantas pessoas você convidou para um culto como esse ano? Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas pessoas você já falou do amor de Deus? Você que é líder de célula, Deus está falando contigo nessa noite, se levante. A glória de Deus só vai se manifestar, meu irmão, quando nós nos levantarmos. Se nós não nos levantarmos, não acontece nada, tudo continua do jeito que está. Se você permanecer deitado, não acontece nada. Se você permanecer sentado, não acontece nada. Mas se você se levantar, e se levantar é uma ação diante de Deus, é se colocar disponível para Deus. Se você se levantar, você vai começar a fazer o que agrada a Deus, você vai começar a fazer as coisas de Deus, você vai começar a falar em nome de Deus, e as maravilhas do Senhor vão começar a se manifestar. Talvez, querido, um vizinho seu precise de uma palavra sua. Talvez precise. Talvez um colega de trabalho seu precise de uma palavra sua, de uma oração sua. Você representa Deus. Sabe, quando Jesus falou para aquele homem se levantar, Jesus tinha algo muito especial para realizar na vida daquele homem. E eu creio que Deus tem algo muito especial para realizar através da sua vida nessa terra. Eu creio que Deus tem algo muito especial para realizar através da sua vida no seio da sua família. Eu creio, meu irmão, que Deus tem algo muito especial para realizar na rua que você mora através da sua vida. Eu creio que quando nós nos levantamos em nome do Senhor, nós refletimos a glória de Deus. Jesus falou para aquele homem, levanta-te. Aquele homem se levantou. Aí Jesus diz outra coisa para ele, vem para o meio, diga vem para o meio. Vem para o meio. Você sabe onde é o meio? Vem para o meio. Vem para próximo de Jesus. Vem para o alcance de Jesus. Vem para o meio. Estar no meio é estar imergido na presença de Deus. Estar no meio é estar próximo de Deus para Deus operar. Quem está no meio não se envolve em fofoca. Quem está no meio não se envolve em coisas ilegais. Quem está no meio não se envolve com coisas, não se embaraça com as coisas deste mundo. Quem está no meio recebe a influência de Jesus, recebe a influência da palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, abraça a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Quem está no meio, meu irmão, está envolvido com as coisas de Deus. Quem está no meio tem responsabilidade, tem compromisso, está envolvido com as coisas de Jesus. Jesus disse, vem para o meio.
meio. Jesus está dizendo para você nesta noite: venha para o meio, saia do lugar que você está. Talvez o lugar que você está, meu irmão, lá tenha trevas. Jesus está te chamando: vem para o meio, porque tem luz. Talvez o lugar que você está, meu irmão, tem tristeza, tem amargura, e Jesus está te chamando para o meio, porque no meio com Jesus tem alegria, tem graça, tem amor, tem vida, porque está ao alcance de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Vem para o meio. Aquele homem obedeceu a palavra de Jesus. Ele veio para o meio. Irmãos, quando nós estamos nesse meio que Jesus está falando, ao alcance dele, debaixo das asas de Deus, a nossa vida, ela é diferenciada. Sabe, a nossa linguagem, ela é diferente. A nossa linguagem não é como a linguagem do mundo. É uma linguagem de murmuração, de reclamação. Olha para a situação e não vê solução nenhuma, só vê desgraça. Não, quem está no meio sabe que Jesus tem solução para tudo. Quem está no meio sabe que Jesus pode abrir qualquer porta. Porta que eu abro, ninguém fecha. Foi Jesus quem disse: porta que eu fecho, ninguém abre. E coloco diante de ti, diante da igreja. Quem é a igreja, diga glória a Deus. Coloco diante de ti uma porta aberta. Se Jesus coloca uma porta aberta diante de você, meu irmão, por que você anda dizendo que tem porta fechada? Por que você está acreditando no mundo? Nós não vivemos o mundo, nós vivemos a palavra de Deus. Nós não andamos segundo o curso deste mundo, nós andamos conforme a orientação de Deus. Nós não somos guiados pelo que vemos, nós somos guiados, irmãos, pela fé. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, é pela fé. E quando eu creio, é quando eu obedeço. Quem está no meio se alimenta de fé. Quem está no meio reflete a glória de Deus. Não se envolve com o que não é de Deus. Há uma proposta maravilhosa ali, é de Deus isso, querido. Quem está no meio pede a direção. Quem está no meio é guiado pelo Espírito. Quem está no meio tem a proteção de Jesus. Quem está no meio tem o alcance de Jesus. Se você estiver no meio, Jesus te alcança. Amém, amados? Mas se você não estiver no meio, Jesus não te alcança. Diga: eu preciso estar no meio. Jesus disse para aquele homem: vem para o meio. Aí, irmãos, Jesus, aquele homem se aproxima, se posiciona no meio, no raio de ação aqui de Jesus. E Jesus diz outra palavra-chave para a manifestação da sua glória. Jesus diz assim para ele: estende a tua mão. Jesus não disse qual mão ele estender. E você há de convir comigo que se alguém tem um problema na mão, a mão era mirrada. Quando alguém tem a mão mirrada na nossa sociedade, dão logo o apelido de mão de paca, né? Tem a mão mirrada. Quando alguém tem um problema, o que é que ele faz? Ele esconde dos outros. Isso é normal. Isso é perfeitamente normal. Ele não mostra. Ele evita expor para as pessoas. E aquele homem tinha até motivo para isso, sabia? Com certeza todos sabiam que ele tinha um problema na mão, que ele era um homem da mão mirrada. Mas aquele homem, ele tinha até razão para esconder. Sabe por quê? O texto diz que o problema na mão que ele tinha era na mão direita.
E a mão direita é a mão da produtividade. Para os judeus, esse homem, irmãos, para os judeus, esse homem era amaldiçoado. Ele não servia para nada. Ninguém contrataria ele para trabalhar na agricultura, porque a mão da produtividade estava mirrada, aleijada, aos olhos dos judeus, amaldiçoado. Aquele homem, irmãos, ele não podia abençoar os seus filhos se ele tivesse. Ele não podia abençoar sua esposa se ele tivesse, eu não sei se tinha. Talvez ele nem tenha se casado por causa desse problema. Mas ele não podia exercer a autoridade de abençoar alguém. Porque a sua mão, a mão que abençoava, a mão da produtividade, era uma mão mirrada. Era amaldiçoada à luz dos olhos dos judeus. Aquele homem, para falar a verdade, ele não podia nem estar naquela sinagoga, porque era considerado alguém excluído, que não valia nada. Mas desde a semana passada, eu estou falando de alguém, o quanto que nós valemos para Deus, amém, amados? Você sabe quanto é que você vale para Deus? Diga, eu valho mais do que o mundo inteiro. Esse é o valor de Deus para você. Mas esse homem não valia muita coisa para a sociedade judaica, porque ele tinha a mão mirrada. E quando Jesus diz, estende a tua mão, com o problema que ele tinha, ele poderia muito bem estender a mão boa, a mão sadia. Mas quando Jesus diz, estende a tua mão, e quando ele estende a mão problemática, irmãos, aqui tem uma verdade espiritual. Sabe qual é? É que nós temos que apresentar diante de Deus os nossos defeitos. Quando nós vamos à presença do Senhor, e nós apresentamos as nossas falhas, os nossos defeitos, como pessoa, como ser humano, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos as nossas falhas, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas, meu irmão, se alguém não confessa, se alguém esconde o seu defeito, se oculta a sua falha, se oculta o seu pecado, meu irmão, é triste uma vida que vive assim. Por isso Jesus está dizendo para você nessa noite, estende a tua mão, conta, você sabe qual é o seu defeito, você sabe qual é a mão defeituosa, você sabe qual é a sua falha. Conta aquilo que está te matando espiritualmente. Conta aquilo que está abalando a tua alma. Conta aquilo que está impedindo o teu crescimento. Teu crescimento como pessoa. Você está se matando. Você está se roendo por dentro. Você tem dito assim, meu Deus, eu não aguento mais, o que é que eu vou fazer? Meu irmão, Jesus está dizendo hoje aqui, estende a tua mão. Estende a mão defeituosa, não tenha vergonha, coloque tudo diante dele, coloque diante do Senhor. O salmista Davi diz no Salmo 32, enquanto eu não confessei meus pecados, os meus ossos estavam se estragando, doendo, machucados, estavam se estragando, irmãos. Enquanto eu não confessei os meus pecados, enquanto eu não coloquei diante do Senhor a minha mão defeituosa. Coloque diante do Senhor, meu irmão, o seu defeito. Eu não posso fazer muita coisa pelos seus defeitos. Ninguém aqui pode, mas aquele que está falando aqui nesse texto, estende a tua mão. Ele é poderoso para
dá uma virada na tua vida nesta noite. Ele é poderoso para fazer o que fez na vida desse homem. Esse homem, quando saiu daquela sinagoga, ele saiu completamente curado. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Sabe, se nós confessarmos ao Senhor, irmãos, e estendermos a nossa mão defeituosa, o Senhor Jesus vai tocar na nossa mão. O Senhor Jesus vai fazer uma obra tão extraordinária. Nós vamos sair desse lugar leves. Nós vamos ter uma outra vida diante de Deus e diante da sociedade. Talvez essa mão mirrada, esse pecado, essas falhas que você não tem colocado diante de Deus, tem impedido a tua prosperidade, tem impedido a tua felicidade, tem impedido de Deus te abençoar muito mais. Deus está te dizendo nessa noite, estende a tua mão. Aquele homem, irmãos, ele estendeu a mão defeituosa. A mão defeituosa. Aquele homem, ele foi sincero diante de Jesus. Jesus não disse qual mão ele estender, mas ele estendeu a mão com defeito. E a sua mão ficou perfeita. O projeto que Deus tem para a sua vida é de a cada dia você ser mais perfeito diante dele. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer te aperfeiçoar. Amém? Aquele homem saiu daquela sinagoga, irmãos. Obrigado, querido. Completamente restaurado. Sua alma restaurada. Revigorado. Eu acho que aquele homem, irmãos, que provavelmente andava com a mão escondida, quando comprava alguma coisa, pegava só com a mão boa. Até porque, para os outros não discriminarem. Eu acho que aquele homem saiu, irmãos, mostrando a mão para todo mundo. Jesus me curou, Jesus mudou a minha vida. Você pode sair daqui nessa noite da mesma forma. Você pode sair daqui nesta noite com uma nova perspectiva de vida. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer manifestar a sua glória, como manifestou na vida daquele homem, Ele quer manifestar na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas para isso, é necessário que a gente se levante, que a gente venha para o meio e que a gente coloque as nossas falhas diante dEle. Porque só Ele pode mudar essa realidade. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus.